lá, dentro de instantes, você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Hoje eu vou tratar um assunto que é o seguinte, olha o tema da pregação: tomando uma posição de quê? De fé. Repete comigo o tema: tomando uma posição de fé. É o que nós precisamos fazer. Vocês não concordam comigo? Que a gente tem que tomar uma posição de fé em algumas circunstâncias da nossa vida? Tem que tomar uma posição de fé. Vai deixar o diabo escravizar? Vai deixar o diabo maltratar? Vai deixar o diabo destruir? Não. Vamos tomar uma posição de fé. Jesus estava numa sinagoga ensinando, e aí ele olhou e viu lá no fundo uma senhora que há 18 anos, olha para você ver, andava encurvada. Entende? Sabe o que ele fez? Pediu para que aquela senhora viesse à frente. Vem aqui à frente. Chamou a senhora, mandou ela à frente. Ela saiu de onde ela estava e foi até onde Jesus estava, lá na frente. Foi lá. E a Bíblia diz que Jesus detectou nela um espírito de enfermidade. Um espírito de quê? De enfermidade. Sabe o que ele fez? Repreendeu. E chegou a dizer: essa também é filha de Abraão. Satanás a manteve presa por 18 anos. Escutou o que Jesus disse? Satanás a manteve presa por 18 anos. Será que aquela senhora sabia disso? Ou para ela aquela enfermidade era algo normal? Porque tem enfermidade que acontece de forma natural, não é verdade? Por exemplo, come bastante gordura. O que pode acontecer? O que pode alterar em você aí? Colesterol. Aí dá uma enfermidade, dá um mal, dá uma doença no corpo, não é verdade? Aí eu te pergunto, o que Satanás tem a ver com isso? O que o diabo tem a ver com isso? Nada. Mas tem aquela enfermidade que é causada por ele. E é aí que eu preciso identificar. Agora, tanto uma quanto outra, Deus tem o poder para destruir tanto uma quanto outra. A enfermidade que é do diabo e a enfermidade que é causada de forma natural. Olha lá, estavam atravessando o barco, indo para outra margem do rio. De repente, diz o texto, que levantou-se um grande temporal de quê? De vento. Existe temporal de vento? Não, porque a gente não mora nesse mundo, né? Esse mundo, a gente mora em outro planeta, né? Aqui eu nunca vi temporal, é verdade, né? Tem ou não tem, gente? Tem. Temporal de vento, causado o intento da natureza, não é verdade? É ou não é verdade? Você vê que até nesse ponto, Jesus ele usou o poder que tinha para repreender também a fúria da natureza. Ele não repreendeu os ventos? Não ordenou ao mar que ficasse quieto? Natureza. Então Deus ele tem poder tanto para repreender o que é natural como aquilo que é espiritual. Agora, ele passa para nós essa autoridade, ele passa para nós esse poder, para nós tomarmos uma posição de fé quando as coisas não estão indo bem para nós. E será que temos tomado uma posição de fé? Ou temos nos posicionado como deveríamos? Diante de algumas lutas da nossa vida, de algumas circunstâncias, de alguns problemas que temos enfrentado. Vocês estão conseguindo entender, gente? Cadê a posição de fé do povo de Deus? E é isso que Deus hoje quer tratar nosso coração. Despertar você, porque você está com a faca e o queijo na mão. Espiritualmente falando, estou querendo dizer que você está com o poder de Deus a seu dispor, a sua disposição. Preste atenção nisso. Mas tem crente que está aceitando numa boa, fazer o quê, né? E isso não sei, e aceita e não se posiciona. E o diabo aproveitando, ó. Gente, abra a tua Bíblia
no livro de Efésios, no capítulo 6. Hoje a pregação ela é bastante simples, nós vamos usar textos da Bíblia conhecidos, então nós não vamos ter dificuldade de entender de não entender, né? Nós vamos ter muita tranquilidade para entender tudo, não vamos ter nenhuma dificuldade de compreender o que Deus aqui quer revelar no nosso coração. Efésios capítulo 6, abra por favor aí e vamos estudar. Quem já conseguiu achar o livro de Efésios? O capítulo qual é? Vamos ler 2 versículos, o de número 10 e o de número 11. Vamos lá, no 10 diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí vem o 11: revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. Para quê, gente? Para quê? Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Preste bem atenção, o diabo é astuto, ele é cheio de novidades, de trama, de surpresas, ele está sempre ali, elaborando, criando, sabe? Inventando, ele está sempre ali planejando contra nós alguma coisa. E aí eu preciso então entender que eu tenho de estar como? Revestido de toda a armadura de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Eu aprendo o seguinte: todas as oportunidades que eu tiver, ou que Deus me der, para eu me revestir dele, eu tenho que estar dentro, eu tenho que estar participando. Vai ter um culto de oração e tal, opa, podendo ir, vai, porque não é perca de tempo, você só está tomando a armadura de Deus, está entendendo isso? Vai ter um culto de ensinamento, de aprendizado, e eu estou lá, opa, vou estar lá, estou lá, vou participar, vou me encher de Deus, isso é armadura, você está tomando toda a armadura de Deus, preste atenção, escute, você vai entender, para que serve a armadura? Não é para ir atacar e também se defender? A armadura não é uma proteção que você recebe. Por exemplo, todo soldado tem a sua armadura. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quando é que ele usa a armadura dele? Quando vai para a guerra. Agora, se um soldado não tiver a armadura e a guerra chegar, olha o que pode acontecer. Já imaginou? Está entendendo? Então eu preciso da armadura exatamente para os momentos de guerra, para as astutas ciladas do diabo, que vem contra mim, que se levanta contra mim. Gente, se eu puder me alimentar da palavra de Deus, então eu vou me alimentar. Se eu puder ouvir hoje, por exemplo, vocês fizeram algo muito nobre, saíram de suas casas, vieram aqui para a igreja, estão aqui agora, se alimentando da palavra. Sabe o que é isso? A armadura de Deus você está recebendo para a tua vida. Talvez você não vai usar o que estamos ensinando hoje e nem amanhã, mas algum momento você vai precisar fazer uso, e isso não vai ser nenhum problema para você. Por quê? Porque você tem a armadura para isso. Então, revestir da armadura de Deus é revestir do aprendizado do Senhor, é se revestir do conhecimento de Deus, é se revestir da fé que Deus ele nos dá através de sua palavra quando a ouvimos.
Se revestir de toda a armadura de Deus é eu ter a oportunidade de estar numa comunhão com o meu Senhor. Entende isso ou não? É eu estar participando como um culto, como este culto, como um culto como este. Eu estou tomando a armadura, eu estou tendo a oportunidade. Enquanto Deus me der a oportunidade, ou se eu tiver a oportunidade, estou lá me alimentando, estou lá comendo, estou lá me revestindo. Isso se faz necessário para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que muita gente se abala? Porque o coração dessa pessoa não está revestido, não está tomado por Deus. Entende o que eu falo? Não. É isso que a gente tem que entender nesse texto. Revestir da armadura de Deus é estar tomado pelo Senhor. Diga, revestir da armadura de Deus é estar tomado por Deus. Eu não sei se você vai recordar, mas não precisamos ler, eu vou falar para vocês aqui. Lá no Salmo 112, a partir do versículo 7 em diante, o salmista diz o seguinte: não temerei maus rumores, má notícia. Aí ele fala assim: porque o meu coração está bem firmado, o meu coração bem firmado não temerá maus rumores. O que significa dizer para vocês? Que ele estava tomado por Deus, revestido por Deus. Então quando vinha uma má notícia, ele não temia. Quanto de nós que tememos quando surge uma notícia ruim? Quanto de nós nos apavoramos e ficamos às vezes até fora de nós mesmos, né? Com uma notícia não muito agradável, dá um choque na gente, a gente fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Isso é falta de Deus na vida, é falta de revestimento. Você está se desesperando, gente, pelo amor de Deus. Está apavorado por quê? Se tivesse com a armadura de Deus, você resistiria às astutas ciladas do diabo nesse dia. Infelizmente, muitos cristãos estão passando por isso. Estourou uma... Meu Deus do céu, já dá uma tremedeira, já fica desesperado, já fica apavorado. Hoje pela manhã eu fiz um comentário de velório. Fiz um comentário hoje no culto da manhã. Fiz um comentário do velório. No velório é o seguinte: você já reparou? Tem crente, conhecedor da palavra de Deus, que porque morre alguém, um ente querido que seja, uma pessoa, fica num pânico, num desespero que precisa ser abanado. Desmaia, cai a pressão, fica em estado de choque. Aí o mundano, que não é crente, parece estar até mais crente do que o crente. Está mais preparado do que o que não está preparado, está entendendo? E vem trazer o consolo. Não, fica assim, não, vem cá, calma. O crente, o não crente faz isso. Quem deveria consolar? Quem que deve consolar? O crente. Gente, preste bem atenção nisso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu ler um texto para vocês. 1 Samuel 17. Por favor, abra a Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel o quê? 17, né? Vou ler para vocês. Posso ler já ou não? Então vamos lá, vamos observar o versículo 24. Qual é o versículo? 24. Diz assim, ó: porém, todos os homens de Israel, todos, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Preste bem atenção, gente, deixa eu explicar isso aqui para você entender. Todos os homens de Israel vendo aquele homem. Que homem?
o Golias, o famoso gigante, o famoso filisteu de Gate, o mais temido entre todos. Está ouvindo, gente? Esse aí começou a fazer ameaças, desafios para com o exército de Israel. Começou a afrontar, e aí ele foi ganhando espaço, porque todo mundo ficou temeroso, e ele começou a fazer afronta, desafiar. Não tem Deus aqui não? E foi fazendo essas coisas. Ele chegou a dizer o seguinte: olha aqui, se tiver algum homem aqui, algum soldado valente aqui do exército de Israel, do rei Saul, que lute comigo, estou aqui ó, pode vir lutar comigo, e eu vou fazer o seguinte, olha a proposta: se eu perder, a minha nação, o meu povo, todos os filisteus vão servir os israelitas, vão ser servos de Israel, do rei Saul. Agora, se eu ganhar, aí vocês, povo de Deus, os exércitos do Deus vivo, de Israel, toda a nação israelita, vão ser nossos servos. Está ouvindo, gente? E o texto está dizendo que todo homem de Israel, vendo aquele homem, o que fizeram? Fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha para mim aqui só um minuto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até quando a gente vai ficar fugindo, hein? Dos problemas que têm se levantado contra nós. É mais cômodo? Claro que é. É mais cômodo se livrar do problema, deixa aí, vamos fazer outra coisa e não vencê-lo? Que história você está construindo para a tua vida, para contar o que lhe aconteceu? Se você não resolver esse problema, não enfrentar hoje esse problema, que está desse tamanho, amanhã ele vai estar desse tamanho, porque só fugindo, só vai crescer. Vocês estão conseguindo entender ou não? A gente tem que enfrentar. Gente, sabe quem estava ali e ouviu todas essas afrontas? Um jovem de 17 anos. Você lembra o nome dele? Davi. Davi por acaso era guerreiro? Davi, ele tinha alguma experiência de guerra? Era soldado treinado? Não, quem ele era mesmo? Qual era a profissão dele? Pastor de ovelhas. Quando ele viu aquele quadro, aquela cena, aquela situação, sabe o que ele fez? Está aí, ó, no 32, ó. Acompanhe comigo, por favor. E Davi disse a Saul, olha o que ele disse: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Sabe o que Davi estava fazendo? Qual é o tema da pregação? O que ele estava fazendo? Uma posição de fé. Você acha que ele como pessoa, Davi, 17 anos, cuidava de ovelha? Você acha que ele tinha a força que o Golias tinha? O treinamento, a capacidade que o Golias tinha? Não. Mas o que ele estava fazendo aqui? Pondo a sua fé em ação. Em quem ele estava acreditando? Em quem você tem que acreditar quando o gigante aparecer? Em Deus. Então toma uma posição de fé. Melhor do que fugir é enfrentar. Repete, melhor do que fugir é enfrentar. Em nome de Jesus. Está ouvindo, gente? Se posicione. O gigante está se levantando, ele chega e fala: ô rei, vem cá, meu rei, presta atenção, meu rei, não desfaleça o coração do nosso povo, por causa dele. Não liga para ele não, sabe por quê? Teu servo aqui, ó, vai pelejar contra ele.
pode deixar que eu não tenho homem aqui não, mas eu sou homem, eu vou enfrentar. Eu vou. Posição de fé. Aí sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, ó, no 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Por quê, hein? Pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha para mim um minuto. Como tem gente que não acredita na gente. Como tem gente que não bota fé na gente. Como tem gente que debocha, que escarneia da gente. Faz escárnio com a nossa fé. Está ouvindo isso? Quando você se posiciona e diz, pode deixar que em nome de Jesus esse caso vai ser resolvido. A pessoa olha, rapaz, você pensa que é fácil assim, né? Não, nós já fizemos de tudo, né? Já tentamos. Quer um conselho? Aprenda a tapar os seus ouvidos para esse tipo de gente. Eles não conhecem a sua fé. Não sabem o seu nível espiritual e o quanto você está revestido das armaduras de Deus. Não sabe o que você está vendo. Não sabe como você enxerga a realidade de tudo. Não sei se você percebe, mas com a leitura você vai notar que a todo momento o Davi nunca em nenhum momento se referiu ao Golias por nome, pelo nome. A todo momento ele dizia: este incircunciso filisteu, este incircunciso filisteu, porque ele já estava vendo uma coisa que os outros viam, um gigante, um homem muito forte, poderoso. Ele não. Quem que é esse? Você entende? Só tem essa atitude, só consegue ver assim a pessoa que está posicionada na fé. Ela consegue ver o problema dela de forma diferente. Se você não se posicionar na fé, o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Quer que eu dê um exemplo ou deixo para a semana que vem? Eu vou chamar o Marcelo aqui. Marcelo, por favor, vem aqui um pouquinho. Olha como é que é a situação. Preste bem atenção. Se eu não estou posicionado na fé, fica aqui do meu lado. Se eu não estou posicionado na fé, não estou revestido da armadura de Deus, olha como é que eu olho para o problema. Ai, está difícil mesmo o negócio, hein? Acho que eu não vou conseguir. Estão conseguindo entender? Era assim que os homens valentes de Saul via, enxergavam. Meu Deus. Aí fugiam de medo do gigante. Olha lá, o gigante todo lá. E fugiam. Consegue entender ou não? Mas quando eu estou posicionado na fé com a armadura de Deus, sabe como eu vejo o problema? Assim, ó. Eu vi. Olha aqui como eu vejo. Já estou vendo diferente, né? Vem. Não é? Já não estou vendo de uma forma diferente? Posicionamento, gente. Só consegue ter essa proeza e enxergar dessa forma o camarada, o cristão, o crente que está posicionado na fé. Do contrário, ele vai ver sempre um problema maior do que ele mesmo. Aí eu pergunto se vocês estão entendendo. Marcelo, obrigado, tá? Quem está entendendo? É isso que aconteceu. Quando Davi ouviu isso do rei Saul, ele decidiu contar uma historinha para ele. Ah, meu rei, deixa eu contar uma historinha que o senhor não me conhece muito bem, não. Bater um papo com o senhor aqui. Aí ele começa a contar lá no 34. Olha que engraçado. Ele fala assim, ó. Então disse Davi a Saul. Olha o que ele disse. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Aí vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, olha aí, rei, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, eu mesmo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles,
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E aí vai terminar no 37 ele falando: disse mais Davi, eu tenho um negócio para falar para o Senhor. E ele falou assim: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Está entendendo, gente? Ele contou uma história, falou: rei, deixa eu explicar uma coisa. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e aí apareceu um leão, apareceu um urso, e capturou, pegou lá uma ovelhinha do meu pai. Sabe o que eu fiz? Não deixei barato não, fui para cima. Fui lá, tomei. Olha, eu não sei de onde me veio força, mas a minha força veio do Senhor. E eu peguei na barba do bicho, arranquei, puxei, tirei. O bicho fugiu, matei. Não fugiu, eu matei o leão, eu matei o urso. Assim como Deus me livrou, olha aí, Deus me livrou do leão e do urso, Deus me livrará, mais uma vez, deste filisteu. Em outras palavras, isso aí não é nada diante do leão e do urso que eu enfrentei. Ele estava como? Posicionado na fé. É assim que Deus quer nos ver. Diga em nome de Jesus: assim como Deus livrou a Davi do leão, do urso e do gigante, Ele também me livrará das circunstâncias desagradáveis da minha vida. Isso é posição de fé, gente. Entendeu? E não é ficar ali: ai, aqui está tão difícil a vida, sabe como é que é? Se posiciona que ela muda. Ai, sabe, tanta coisa acontecendo no país. Se posiciona que ela muda. Se posiciona que ela muda. Ai, é que a minha saúde. Se posiciona que a sua saúde muda. Ai, o emprego. Se posicione. É só se posicionar que dá tudo certo. Quer mais um exemplo ou você prefere mês de junho? Quer mais um exemplo? Vou lhe dar. 2 Crônicas, capítulo 32. A gente já vai indo para a reta final, para o encerramento, né? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 32. Como eu disse para vocês desde o início, estaríamos hoje usando textos conhecidos para melhor entendimento, né? Vamos lá, da proposta dessa pregação. 2 Crônicas, eu falei, foi? Foi ou não? Foi. Capítulo 32. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, o de número 1 e o de número 2 de 2 Crônicas 32. Então vamos lá, começa assim, ó. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, quem é que veio? Senaqueribe, rei da Assíria. E o que ele fez? E entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes. Qual foi a intenção? E intentou separá-las para si. E o 2 diz: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Então, vamos entender esses dois versículos. Estava lá o rei Ezequias. Num tempo bom, as coisas estavam dando certo, estavam fluindo, estava tudo funcionando maravilhosamente bem. Muita fidelidade, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. O reinado estava tranquilo, paz, sossegado. Mas agora o texto está dizendo que depois dessas coisas tão boas, que ele vinha vivendo no seu reinado, quem que se levantou contra ele? Senaqueribe, o rei da Síria, o inimigo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: acontece isso com você também ou não? Ou é só comigo? Porque às vezes parece que é só com a gente, né? Você já teve tempos bons na sua vida, mas teve tempos ruins? Está tendo tempo bom, mas pode vir tempos ruins.
Preste atenção nisso. Às vezes os tempos em que nós estamos vivendo atualmente estão ótimos, estão bons. Ou quem sabe já estamos naqueles tempos, já passamos pelo tempo bom, agora estamos enfrentando um tempo não muito agradável, não é? Agora preste atenção, que eu vou te orientar numa situação. O rei Ezequias, quando ouviu, percebeu que o inimigo, rei da Síria, o Senaqueribe, vinha e que o seu rosto era de guerra, ele se posicionou na fé. Está entendendo? Estava tudo bem, agora ele vai e se posiciona na fé, porque o tempo foi ficando ruim. Lá no versículo 7 e o 8 também, olha a orientação que ele dá para o povo. Acompanhe comigo. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Olha ele falando. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha que bonito agora que ele fala, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Para quê? Para quê? Para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Agora termine comigo e leia. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Se posicionou ou não? Então ele chega diante do apavoro de todo mundo perturbado com a notícia ruim. O rei está vindo, o Senaqueribe, e é o inimigo, está com o exército, está querendo tomar nossas terras. A terra foi Deus quem nos deu, ela é prometida por Deus, e agora quer se apossar, quer tomar para ele, e de repente o desespero foi tomando conta. E aí então o rei Ezequias se posiciona, de tal maneira que chega a dizer: gente, calma. Eu fico imaginando o rei Ezequias nesse dia. Fiquem tranquilos. Ó, tranquilo, gente. Tranquilo, dando uma risada de tranquilidade. É tranquilo, a risada de tranquilidade é essa. Essa é uma risada tranquila. Fiquem tranquilos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não temas por causa dessa multidão aí que vem contra nós, o rei da Síria vem contra nós. Sabe por quê? Há um maior conosco do que com ele. Com ele vem o braço de carne, entende? Mas conosco está o Senhor dos exércitos. Sabe para quê, pessoal? Ele falando para o povo, ó, sabe para quê? Ó, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Então fiquem tranquilos. Aí sabe o que houve? O povo descansou com aquelas palavras. Seja um agente de Deus na vida das pessoas, que vai levar tranquilidade para a alma agitada, gente. É como eu falei do velório. Está lá um apavoro, todo mundo desesperado, você chega com uma palavra. Você sente a dor, claro, você tem sentimentos. Dói, está sentido? Estou sentindo. Mas você tem que se posicionar agora e fazer com que aquelas pessoas venham se sentir descansadas diante daquela situação. E não é só o caso de velório, não. Qualquer outra situação que você possa estar enfrentando, ou quem sabe alguém conhecido seu está enfrentando dentro da sua casa. Às vezes é uma crise financeira, um problema de desemprego dentro da sua casa, ou quem sabe doença que está tomando conta da família. Alguém precisa se posicionar e dizer: gente, vamos parar de temer esses males que estão vindo contra nós. Sabe por quê? Conosco está o Senhor e Ele pode nos ajudar. Vamos parar de ficar aí, não, gente, vamos confiar em Deus. Isso é posição, não é? Não é um posicionamento? Vamos confiar em Deus, não, vamos parar com essa melancolia, vamos parar com esse negócio de ficar desesperado, chorando pelos cantos, apavorado, é porque amanhã, porque a conta, calma, vamos confiar em Deus, Deus vai dar a solução. Você é caloteiro?
Não. Você é sem vergonha? Não. Então. Mas eu estou com a conta atrasada. Tá bom, Deus, estou com a conta atrasada, Senhor, me ajuda. Deus vai abrir um caminho, gente. Ele abre, a Bíblia diz que Ele abre caminhos no deserto. Quando tudo está perdido, desorientado na tua vida, embaraçado, sem rumo, sem direção, Deus sempre abre um caminho e coloca água, inclusive, no deserto. Você parou para pensar nisso? Mas só vai acontecer isso com aquele, que se posiciona na fé. Como Deus está esperando a nossa atitude há muito tempo, para agir a nosso favor. O problema é que a gente deixa se levar pelas coisas. Está acontecendo, é verdade, não é fácil. Dá a mão, vou morrer junto, igual o Titanic. Aí morre lá, dá a mão junto e fica lá os dois morrendo. Ou de frio e a outra se salva. É um incrível negócio desse. Vamos parar com isso, gente, vamos reagir. Não é verdade? Vamos para cima dos problemas. Posso terminar a pregação? Eu vou terminar. Volte para Efésios capítulo 6. Só que nós vamos ler um outro versículo agora. Efésios capítulo 6. Efésios. Vamos voltar para lá. Capítulo 6. Eu lembro que nós lemos o versículo 10 e 11. Nós vamos ler agora o 13. Qual versículo que nós vamos ler? O 13. O 13. Olha isso. Vamos ler o 13? Estão prontos? Prontos ou não? Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos do céu, tome toda a armadura de Deus. Enquanto você tiver a oportunidade de se revestir de Deus, revista-se. Mas se reveste mesmo do Senhor. Por quê? Está escrito aqui, portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau vem para todos. Está ouvindo isso ou não? Mas se eu tiver revestido, eu vou falar como o salmista no Salmo 112, que eu citei para vocês, eu não vou temer essa notícia ruim, eu não vou temer esse mau rumor que está se levantando contra mim. Por quê? Porque o meu coração está revestido, eu estou firmado em Deus. Olha aqui para mim, só um minuto. Eu vou ler, nós vamos ler juntos agora, o mesmo versículo 13, só que por uma outra tradução da Bíblia, que é a Nova Tradução Linguagem de hoje. Na Nova Tradução Linguagem de hoje, o mesmo versículo 13 diz assim, vamos juntos comigo aqui para ler. Estão prontos para ler? Mesmo versículo, só que na Nova Tradução Linguagem de hoje, Efésios 6,13. Consegue ler daí? Vamos juntos então, vamos lá. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Deus do céu, gente. E aí, vamos para cima ou não vamos? Vamos ler de novo? Não, tem que ler de novo. Eu vou ler de novo. Vamos ler, eu vou até sentar aqui. Vamos ler, vamos ler. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem... Pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer o seguinte, vem cá, Bira. Vamos fazer o seguinte, olha para alguém que está do seu lado e diga assim, e faz assim, vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Obrigado, Bira. Hein? Vamos tomar aqui, uma posição de fé. Vamos para cima, que tudo vai dar certo. Quem pode aplaudir a Jesus? Você
gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaiccf, e fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!